Olá, galera, bom dia. Sou a professora Simone, professora de língua portuguesa. A minha especialidade também é gramática. Hoje nós vamos falar de fonética, tá? Já coloquei aí o slide para vocês. O assunto vai ser o trabalho do som. Gostaria inicialmente falar algumas coisas para a gente iniciar a nossa aula. Para melhor entendimento da aprendizagem, melhor entendimento do assunto, qualquer assunto, mas eu estou falando de gramática. É interessante a gente trabalhar conceito primeiro. Trabalhe o conceito para, em uma situação de resolver exercício, resolver alguma questão, né, da área, você saber que se está falando de um determinado assunto ou de outro determinado assunto. Então, é interessante você fazer o quê? Você primeiro conceituar. Eu sei o conceito para depois praticar. Isso daí não é somente fonologia, não é somente fonética. É da gramática do modo geral. Então, você tem que ter base, aprender o conceito para depois, posteriormente, você resolver os exercícios. Fechou? Então, vamos lá. Vamos falar, então, de fonética. Eu coloquei fonologia, né, que trata do assunto funcional dos fonemas. Quando a gente está falando de fonemas, a gente está falando de sons. Sons de sons das vogais, sons das consoantes, sons das semivogais. Beleza? Então, quando a gente está falando de fonologia, a gente está falando de som. Aí você questiona o seguinte: professora, pelo amor de Deus, para que eu tenho que saber ditongo, tritongo, hiato, encontros vocálicos, encontros consonantais, gírias? Para que eu tenho que saber isso? Simples. A resposta é muito simples. Para você saber separar as sílabas, para você saber acentuar, para você saber a ortografia, sim, galera, é isso mesmo. Você precisa saber o quê? Fonética, a fonologia, tá? Então, primeiro passo. Quando tá falando de fonologia, quer dizer o quê? Som. Tá vendo aí no slide? E logia quer dizer estudo. Então, a gente vai trabalhar hoje o som das palavras. Mas antes de tudo, você tem que saber os conceitos. Primeiro conceito que você tem que saber, fonemas. Tá vendo aqui fonemas? É a menor unidade sonora que se pode isolar no interior da palavra. Tá? Calma que você vai entender tudinho. Eu tô conceituando, depois eu vou exemplificar, beleza? Letras, estou aqui agora. O que são letras? São os símbolos. A gente está falando de grafia. A gente está falando de símbolo gráfico que representa o fonema. Exatamente isso. Então, quando nós estivermos falando de fonema, a gente está falando do som, a menor unidade sonora. Quando nós estivermos falando de letra, aí você sabe, né, que a gente está tratando de grafia. Aí, vamos lá, vogais. Mas antes, eu vou voltar aqui o slide só para questioná-lo. Você sabe o que é vogal? Você sabe o que é consoante? Você sabe o que é semivogal? Você precisa saber disso. Você precisa saber o que é conceito. Vogal, consoante, semivogal. Eu não quero exemplo, não. Porque você sabe muito bem que quando a gente fala A, E, I, O, U, a gente está falando de quê? A gente está falando de vogais, mas qual é o conceito? Você sabe? Tá.
Você sabe o conceito de consoante? Consoante. É diferente, né? Você sabe muito bem, mas e conceituar, você sabe? Você sabe o que é semivogal? Então vamos lá. Agora sim vamos trabalhar o conceito. Quando a gente está falando de vogais, a gente está falando de sons que passam livremente pela boca. Então, por exemplo, quando a gente estiver falando de A, você sabe muito bem que a gente consegue pronunciar A. O som passa livremente pela boca. Agora, ao falar de consoante, pronuncia essa palavra aqui. Pronuncia essa palavra sem o E. Sem o E. Você consegue? Bora. Quero ouvir? Consegue? Claro que não. Por quê? Porque quando se fala de consoante, a gente está falando que há um bloqueio na cavidade bucal que não consegue gerar um som, apenas um ruído. Se é que eu consigo pronunciar, tá? Então, ao pronunciar essa consoante, você não consegue emitir. Ou seja, consoantes são assilábicas. Eu não consigo pronunciar. Eu preciso de quê para pronunciar? Uma vogal. Entenderam a diferença? Agora ficou fácil? Ok. Agora, quando se fala de semivogal, aí a gente tem, né, um som mais fraco. Semi, metade. A metade de um som. Então, A, E, I, O, U, a gente tem vogais. Entretanto, E, I, O, U podem também ser semivogais, desde que o som seja mais fraco e desde que venha acompanhado de uma vogal. Ah, professora, peraí, não entendi, peraí, para tudo. Você tirou, então, o A? Gente, o A é sempre vogal. O E e o U podem ser semivogais. Legal? Agora vamos lá. Vamos praticar o que eu acabei de falar. Primeira coisa, né, que você, ao analisar uma palavra, na questão de fonética, a gente tem que separar as sílabas. Então, o que é sílaba? Tá aí no slide, vamos ler? Lembre-se que a sílaba é o fonema, o grupo de fonemas pronunciados numa só emissão de voz. É isso aí. Vamos dividir essas sílabas? País. Como é que você divide? Dessa forma. Paz. Você divide? Não. Então, país. Tá vendo que o acento vem para indicar que o som vai ser diferente de paz, tá? Posteriormente a gente vai falar de acentuação e você vai entender. Realmente eu tenho que saber fonética. Legal? Então vamos lá. Em país a gente tem duas sílabas. Se nós temos duas sílabas, obrigatoriamente a gente tem que ter duas vogais. Ah, então peraí, se eu tiver 10 sílabas, isso, você vai ter 10 vogais, tá? Eu não vou contar a semivogal. A gente vai ter 10 sílabas, 10 vogais. 4 sílabas, 4 vogais. 3 sílabas, 3 vogais e assim sucessivamente. Anotou? Se não, pare o vídeo, anote para você, né, não esquecer. Legal? Ora, na palavra país, tá vendo aqui, ó? Eu tenho duas vogais, logo duas sílabas. Pegou? E agora, paz. Tá vendo que o A sempre vogal. O I, então, só pode ser semivogal porque está na mesma sílaba. Pegaram? Lembraram disso? Agora a gente vai dividir autônomo. Autônomo.
Autônomo. Veja bem, não bate palminha. A titia lá, quando você era menor, pedia para você, vamos bater palma para separar a sílaba. Algumas vezes a gente acerta. País, paz, autônomo, tá? Mas para ver a tonicidade você erra. Para separar algumas palavras, bate palminha aí, vê se tóxico você consegue separar legal. Advogado, vê se você consegue. Advogado, eu não vou separar assim, não bate palma, eu não separo assim, tá? Você vai ver a palavra e vai separá-la conforme você fala. Legal? Então vamos lá, continuando aqui, ó. Esse ao aqui, tá vendo que eu tenho 2 sons vocálicos numa mesma sílaba? Pois é, o A é uma vogal, o U é uma semivogal, muito bom. Agora, o que está escrito aqui? Fala aí pra mim. É saúde ou saúde? Tá vendo que eu tenho diferença por causa do acento? Então a gente tem saúde. Então eu tenho 3 sílabas, 3 vogais. Como eu tenho 1, 2, 3, 4 sílabas, 4 vogais. Aqui, ó, 1, 2, 3. Beleza? Não considere o U como uma vogal. É uma semivogal. Não existe sílaba sem vogal. Ponto. Fechou. Agora, eu posso ter 2 sons vocálicos próximos na sequência. Isso não quer dizer que o U é uma semivogal. Olha a diferença de AU para AU. Autônomo. Saúde. Viram a diferença? Notaram? Daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre os encontros vocálicos. Como que você separa dinheiro? Professora, dinheiro é muito fácil separar, né? Pena que a gente não tem muito no nosso bolso, certo? Então, ó, dinheiro. Tá vendo que eu tenho 3 sílabas? Vamos lá, vamos pensar. 3 sílabas, 3 vogais, legal. Mas eu vejo mais um som vocálico aí, professora. Isso, é isso mesmo. Eu tenho uma semivogal. O que você pronuncia com mais intensidade? Ei, o E com mais força, o I com menos intensidade. Logo, o I é o quê? Fala aí pra mim, fala. Isso, muito bem, uma semivogal. Legal? Então, aqui, ó, eu tenho 2 vogais, uma vogal e uma semivogal, uma vogal e uma semivogal, vogal, e aqui, vogal e uma semivogal. Pegaram? Muito bom. Então, vamos lá falando de sílabas. Existem alguns tipos de sílabas que a gente chama de sílabas átonas, sílaba semitônica e sílabas tônicas. Tá aí na telinha para você ver. Gente, aí você questiona comigo. Meu Deus, por que eu tenho que aprender sílaba? Fácil dizer. Você não tem que acentuar? Como é que você vai acentuar se não identificar uma sílaba átona, uma sílaba tônica? Beleza? Sim, você tem que verificar o que é sílaba átona, que é menor intensidade na voz, na pronúncia. E tônica, maior intensidade. Então, na palavra saúde. Daqui a algum tempo eu vou falar para vocês. Na palavra saúde. Ó, pensa. Peraí. Saúde tá lá fora. Você tem que chamar saúde porque é bom para a vida. Saúde! Qual é a sílaba que você mais pronuncia? Demora mais pronunciar. Saúde! Não é o U, logo essa é a sílaba tônica.
e o sa e o d, sílabas átonas. Pegaram? Legal? Facinho, né? Vamos lá. Eu só não sei, professor, o que é subtônica. Legal, é tranquilo, olha só. É pertinente às palavras derivadas. Corresponde à tônica da palavra primitiva. Por exemplo, eu coloquei um exemplo aqui, cafezinho. Cafezinho vem de? Muito bom, café, café, fé, não é a sílaba tônica? É. Agora, se eu colocar um sufixo, esse morfema em café, cafezinho, agora a sílaba tônica mudou. Mudou para cafezinho, para o zi. O fé da palavra cafezinho é uma sílaba subtônica. Por quê? Porque anteriormente, né, quando a gente não derivou essa palavra, a tonicidade era o fé e agora é o zi, tá? De cafezinho. Facinho? Beleza? Monossílaba, dissílaba, trissílaba. Sabe o que é isso? Facinho, né? Claro que você sabe. Monossílaba, mono quer dizer uma sílaba. Pé, céu. Legal? Uma sílaba. Dissílaba, tô aqui, 2 sílabas. Café, 2 sílabas. Então, eu tenho uma palavra de sílaba. E trissílaba, saúde, saúde, 3 sílabas. E polissílaba, eu tenho uma palavra maior, mais de 3 sílabas, 4 ou mais. Então, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4. A palavra cafezinho é uma palavra polissílaba porque tem 4 sílabas. Então, a polissílaba são várias sílabas. Pegaram? Lembraram disso? Muito fácil, né? Atenção! É importante que eu vou falar agora para você compreender. Então, primeira coisa, se você está estudando verdadeiramente, para o vídeo, dá um tempinho, copia isso, porque no início da nossa aula eu falei que é importante conceituar. E você tem que pegar o conceito e escrever. Ah, professora, mas... Gente, você... Quando a gente copia, nós decoramos mais, nós aprendemos mais, tá? Fica aí a dica. Então, vamos lá. Atenção! Uma única sílaba pode formar uma palavra. Falei para você. Toda sílaba tem por base uma vogal. Falei também para você, tá? Então, pare o vídeo, coloque, copie, porque isso é importante para o seu aprendizado. Temos também, antes de mais nada, para falar sobre a posição da sílaba tônica, tá? Você sabe que a sílaba tônica é a sílaba que a gente pronuncia com mais intensidade, muito fácil. A posição das sílabas, quando a gente chama de tonicidade, anote aí, tonicidade. A gente tem as oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas. Tá aí. Quando nós formos trabalhar com a tonicidade, você vai pegar uma palavra como metafísica. Ó, não vou colocar acento, tá? Metafísica. Aqui vamos ver como é que eu pronuncio essa palavra? Se essa palavra tem a tonicidade aqui, então peraí, da tonicidade sempre vai ser a última para a primeira. E na língua portuguesa nós temos 3 tipos somente. A tonicidade pode ser aqui, a tonicidade pode ser aqui e a tonicidade pode ser aqui. Nunca vai ser aqui, não na língua portuguesa. Fechou? Então, eu tenho 3 tonicidades. Tirando as monossílabas tônicas, que a gente não fala de posição.
Se eu tenho monossílaba, uma sílaba que é tônica, não tem posição, concorda? Então vamos lá. Se a tonicidade estiver aqui, ó, como é que você vai pronunciar? Metafísica, assim. Então, se a tonicidade dessa palavra fosse aqui, seria o quê? Oxítono. Mas não é. Então, vou apagar aqui. Se a tonicidade for aqui, metafísica, não dá nem para pronunciar, né, gente? Logo, ela vai ser uma paroxítona. Mas não é. Vamos lá. E se a tonicidade for aqui, e é, eu vou pronunciar metafísica. Beleza? Depois a gente fala de acentuação. Beleza? Então, repetindo. Oxítona, última sílaba tônica. Maracujá, café, condor. Não importa quantas sílabas, tá? Eu tenho a última sílaba tônica, oxítona. Paroxítona, penúltima sílaba tônica, cadeira, caráter. Então, a gente aqui, ó, tem a última, penúltima tônica. Logo, eu vou chamar de isso, paroxítona. E proparoxítona, né? É a antepenúltima. Última, penúltima, antepenúltima sílaba tônica. Lembraram? Ok. Vamos lá. Vamos falar agora de encontros fonéticos. O que seria encontros fonéticos? Primeiro, encontro vocálico, tá? Encontro de vogais, encontro de vogal, semivogal, semivogal, vogal. Ou semivogal, vogal e semivogal que a gente vai falar agora, tá? São agrupamentos de vogais e semivogais sem consoantes intermediárias. Então, vamos lá. Ocorre, por exemplo, na palavra moita. Como é que você separa moita, hein? Fácil, né? Moita. Tá vendo que eu tenho duas sílabas, então eu tenho quantas vogais? Bora lá? Duas vogais. Ok. Mas, professora, eu tô vendo uma, duas, três. Não, mané. Mané. Não, não e não. Veja. Quando eu tenho duas sílabas, a gente tem duas vogais. Ó, o A é sempre vogal, você sabe muito bem disso. O O é uma vogal, porque eu pronuncio com mais intensidade. Oi, oi. Percebe? Logo, esse I é uma semivogal, certo? Aqui, a gente tem dois sons vocálicos. Não, eu não chamo de duas vogais. Dois sons vocálicos. Logo, aqui eu vou chamar de ditongo. Ah, então ditongo quando a gente tem uma vogal, uma semivogal em uma mesma sílaba, mas eu posso colocar também pátria. Separei a palavra, tá? Ora, eu tenho quantas sílabas? Duas. Quantas vogais para você acertar? Fala aí, fala aí. Muito bom, duas também. O A é sempre vogal, o I é uma semivogal. Então, aqui a gente tem ditongo. Ah, então, peraí, professora, peraí, para tudo. Quando eu tiver uma vogal, uma semivogal e uma vogal em uma mesma sílaba, então a gente tem um ditongo, sim. Aí a gente chama, né, uma semivogal com som mais fraco, uma vogal com som mais forte, logo eu tenho um ditongo crescente. Quando nós tivermos um som mais forte, eu chamo de vogal. Um som mais fraco, que eu chamo de semivogal, eu tenho um ditongo decrescente. Muito bom. Legal? E nesse lance
de falar de ditongos crescentes e decrescentes, a gente tem oral e nasal. O oral, lírio, régua, infância, mágoa. Tá vendo que eu tenho o I e o O numa mesma sílaba? O U, o A, o I e o A, o O e o A. Eu vou chamar de orais. Eu não uso a cavidade nasal para pronunciar como quando. O U e o A, tá vendo esse N aqui que está nasalizando a sílaba, as vogais, frequente, tá vendo? Eu tenho N aqui, pinguim, eu tenho M aqui. Então, quando se fala, por exemplo, de ditongos nasais, a gente vai usar o M, o N para nasalizar e também o tio. Põe, mão. Gente, peraí. Não. Bem? Amaram? Falaram? Também? Ué, por que eu coloquei esse trem aqui? Será que a professora errou? Não, minha gente. Não. Não errei e vou provar que não. Nós estamos falando de fonética? Nós estamos falando, então, de trabalho com som? Também. Isso quer dizer o quê? Então, veja bem, gente. Eu vou colocar o bem aqui. Amaram? E falaram e também, aí depois você vai entender melhor, tá? Tirar esse B que tá feio. Botar o B aí. Bem, amaram. Vou falar bem devagarinho para você entender. Bem. Não tem o izinho falando aí? Ah, não, professora, não tem não. Calma que eu vou te provar. Fala agora essa palavra. Bem. Agora, se eu tiro esse acento e coloco um M, fica bem. Da mesma forma, amará, amarão, percebe isso? O que isso quer dizer? Que eu tenho o M representa no final da palavra, quando eu tiver o E, o A, ou o E e o N, tá? Acrescenta aí, hífen. Por exemplo, quando na língua portuguesa nós tivermos o E e o M, o A e o M, o E e o N no final da palavra, a gente tem um ditongo não grafado. Por que não grafado? Pô, galera, fala sério, né? O M e o N aí é uma semivogal? Não é uma semivogal. Nesse caso, o M e o N faz a vez de um som vocálico, mas ele não é uma semivogal. Outra coisa interessante para falar, o M e o N, nesse caso, não são consoantes, porque a consoante tem que sair algum som. Aqui só é nasal. Olha a diferença de amarão para esse M aqui. Você fala o M aqui, o som do tá? Mas aqui não, é o som do O, amarão. Na verdade, O, U, como queiram. Legal? Então, eu sim vou ter no final da palavra, anotem aí, ditongo não grafado. Facinho, né, gente? Muito facinho.
Qualquer palavra, gente? Sim, qualquer palavra com essas terminações. Bom, tritongo é tranquilo. Tritongo é muito tranquilo. Quando nós tivermos a ocorrência de que? Facinho, semivogal, vogal, semivogal, na mesma sílaba. Então, por exemplo, Paraguai, iguais. Esses são os ditongos orais. Agora, nasais. Quão, saguões. Opa, opa, opa. A gente vai ter aqui enxaguam e delinquem. Vamos primeiro Paraguai. Ó, I. Numa mesma sílaba, semivogal, vogal e semivogal. Essa é a sequência do tritongo, numa mesma sílaba, tá? Eu não posso ter uma semivogal perto de uma semivogal. Tem que sempre ter uma vogal entre as duas, tá? Grava aí. Agora vamos falar de enxaguão. Enxaguam. Eu tenho a pronúncia do U, gu, u. Enxaguam. Então, opa! A gente tem a terminação tritongo não grafado. Perceberam? Tranquilo? Ocorre o encontro vocálico em duas sílabas distintas. Por exemplo, saída, mou, país, ideia, é assim que se separa, rainha e caatinga. Então, quando nós estivermos dois sons vocálicos em sílabas distintas, a gente vai ter hiato. Olha que coisa boa, minha gente. Olha que coisa fácil. Agora, eu quero que você... Aqui é tranquilo, tá? Primeiro, fonética. Vai ter que separar a sílaba, tá? E separar a sílaba, para que a importância de separação silábica? Para você escrever um texto. Se você vai escrever, você vai produzir um texto, fazer uma redação, você tem que saber separação silábica. Para você identificar as sílabas, separar as sílabas, você tem que saber de fonética. Beleza? Então, ó, quero que você se atente ao seguinte. Ideia. Vou separar assim, como joia, como meia, como assembleia, como estreia. Eu vou separar tudo assim, galera. Olha só. A titia, quando você estava lá pequenininho, falou assim, o hiato são duas vogais que se separam. Sim, mas o conceito, vamos ampliar o conceito, vamos apagar esse conceito ou acrescentar. Não é isso somente. Aqui eu tenho 3 sílabas, 3 vogais, 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 vogais e vogais. Aqui não. Aqui eu tenho, vamos reparar aqui, ó. Ideia. Bora lá. Quantas sílabas eu tenho? Quantas vogais eu tenho? Isso, muito bom. 3. Agora, aqui. Ei. Vamos identificar os encontros fonéticos. Vogal, semivogal, vogal. Tá vendo que o I e o A, eu tenho encontros vocálicos e não encontros de vogais? O I não é uma vogal, o I é uma semivogal. Então, cuidado. O que é hiato? Encontros vocálicos em sílabas separadas sem uma consoante intermediária. Ponto. Legal? Outra coisa que você tem que anotar aí com todo amor e carinho. Para aí? Parou? Anote. Quando eu tenho ocorrência de 2 vogais iguais, sempre será hiato. Não pense, não pense. Vai ser hiato como mou,
como caatinga, como coordenador, como xiita, como juúna, vem, leem, creem. Legal? Facinho, né? Agora fica fácil, não fica não? Falei dos encontros vocálicos. Eu falei de ditongo, aí eu tenho crescente, decrescente, a gente tem oral, a gente tem nasal. Falei de tritongo, oral e nasal. Falei também dois encontros não grafados, dois ditongos, tritongos. Falei do hiato e agora a gente está falando de encontro consonantal. O encontro consonantal é agrupamento de duas consoantes, duas ou mais, tá? Sem uma vogal ali no meio, intermediária. Então, eu posso ter encontros consonantais imperfeitos. O que? Imperfeito por quê? Porque eu tenho sílabas diferentes. Abdicar, subsolo, corte, admitir. Mas eu tenho os perfeitos também. Ou seja, pertencem à mesma sílaba de flores, blusa, atleta, franco, clima, abraço, crise, placa, tá? Até aí a gente sabe o que é consoante. Aí a gente vai ter B e D, B e S, R e T, F e L, B e L e assim sucessivamente. Legal? Tranquilo? Entretanto, vamos falar de algo interessante que ocorre na língua portuguesa. A letra X. A letra X pode representar diversos sons. Pode ter o som do X, pode ter o som do Z, pode ter o som do S, pode ter o som do X, tá? Vamos ver? Aí eu tenho aqui, ó, tóxico. Não é tóxico, é tóxico. Tá vendo que você fala o K, o som do K e o som do S. Então, tóxico, sexo. Isso quer dizer que esse X está representando dois sons consonantais. O som do K e o som do S. Beleza? Isso quer dizer que eu tenho um dífono. O que é dífono? Quando eu tenho X representando dois sons consonantais, que é o K e o S. Beleza? Tranquilo, gente? Vamos agora, falei de encontros fonéticos, que vão se dividir em encontros vocálicos, ditongo, tritongo e hiato, e encontros consonantais. Legal? Agora a gente vai para os dígrafos. O que é dígrafo? Ou digrama? É o encontro de duas letras representando apenas um som. É isso. Bota aí. Para o vídeo. Coloca dígrafos. Duas letras representando apenas um som. Tá? Esse som pode representar o som de consoantes e o som de vogais. Vai lá. Vamos primeiro, dígrafos consonantais. O CH de chave, o LH de malha, o NH de ninho, o RR de carro, o SC de nascer. Os cariocas. Aqui comigo, ó. Os cariocas falam nascer. Gente, sinto muito. Você que é carioca como eu, por muito tempo eu falei nascer. Não é nascer, é nascer, tá? Porque o S e o C aí constitui um dígrafo. E eu não posso falar nascer, crescer, descer, adolescente. Pelo amor de Deus, gente, isso não existe, tá? Vamos falar nascer,
crescer e etc. Fechou? Agora, cuidado! Professora, todo nesse caso, tá? SC. Toda essa ocorrência pode ser um dígrafo consonantal? Não, não pode. Por exemplo, olha a diferença para nascer e escola. O SC e SC. Aqui você fala o S, ex. Aqui você fala C, o som do escola. Beleza? Aqui não. Você só fala nascer. Ora, se eu tenho duas letras representando um som, eu tenho, né? Quando a gente está falando de letras, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Bacana? E sons, a gente fala o N, sim. O A, sim, na. A gente fala o S e o C? Não. Aqui, ó, eu tenho apenas um som, um fonema. Eu falo E e eu falo R. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 fonemas. 5 fonemas. Por que isso acontece na língua portuguesa? Fácil, gente. Porque dígrafo eu tenho duas letras representando apenas um som. Bravo. Não, gente, eu vou até me aplaudir. Que coisa linda, gente. Olha que coisa perfeita. Entretanto, porém, todavia, contudo, quantas letras a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Quantos sons? Eu falo eu falo S, escola. Opa, tem 6 fonemas aqui também. Legal? Viram a diferença? Perfeito. Agora, nasço, assado, exceto, guerra e quilo. Guerra e quilo. Nossa, que legal. Olha só o que eu descobri. Olha, não, eu descobri não, né? Daí foi descoberta. Ah, gente, a gramática, ó, toda arrepiada. Vamos lá, ó. Eu falei de guerra, né? Guerra. Então peraí. O G e o formam um dígrafo. Dígrafo consonantal. Porque eu tenho duas letras representando um som. G, guerra, G. Sacou? Beleza? Ok. Então, a gente tem um dígrafo aí consonantal. Duas letras para representar o som. Mas esse U e o E é um ditongo. Certo? Não, mané. Não é um ditongo. Por que, pelo amor de Deus, você pronuncia guerra ou pronuncia guerra? Pensa. Guerra. Guerra. É guerra. Então, isso aqui tá errado. Sacou? Vamos dividir essa palavra? Guerra. Dessa forma. Quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Agora, considerando os dígrafos, a gente tem o G e o U, porque o U eu não pronuncio. O R e o R, eu também eu tenho duas letras representando um som do R. Então, eu tenho quantos fonemas? 1, 2, 3, 4 fonemas. Legal? Tranquilo? Todo mundo aproveitou aqui? Mas, professor, você acaba de colocar lá o quão, o quase, água. Pois é. Você fala água ou você fala água? Água.
Então, o G e o U aqui não constituem um dígrafo, porque você fala o U, é água. Beleza? Tranquilo? Então, você toma cuidado, tá? Com essas articulações da língua portuguesa. É igual quilo, como está aí no exemplo. Você fala quilo ou você fala quilo? Quilo. Então, aqui eu tenho um dígrafo. Eu não tenho um ditongo. Vamos agora falar, então, dos dígrafos vocálicos. Preste atenção, tá? AM, AN, tampa, canto. Mas como assim, professor? Tampa, canto? Como assim? Não estou entendendo. O que é isso daqui? Tampa? Fácil, gente. Muito fácil. O A e o M aqui tem o som do an. Tampa. Tá vendo? Então, o A e o M tem apenas um som. Duas letras representando um som. A gente tem um dígrafo. Só que esse dígrafo a gente chama de vocálico. Som de vogal. Fácil? Tranquilo? Agora, tempo, da mesma forma, tenente, limpo, tinta, bomba, conta, bumbo e fundo. A gente tem aí os dígrafos vocálicos. Quero falar uma coisa também muito importante, tá? Como eu falei anteriormente, às vezes uma letra não é uma consoante. Lembra do amaram? Esse AM, o M final, não é uma consoante, é uma letra. Legal? Agora aqui, ó, da mesma forma, o M e o P dizem que é encontro consonantal. Ora, o que é encontro consonantal? Fala pra mim. Voz alta, bora lá. Encontro consonantal é encontro de consoante. O M é uma consoante de mamemimomu? Não. Logo, errado. Tá? Tá errado aí. Belezinha? Nos dígrafos vocálicos, as letras MM não representam consoante, mas tão somente indicam que tem que nasalizar a vogal anterior, tá? Agora, se eu colocar amarão, vamos voltar nesse exemplo de novo? Ó, o AM aqui, ó, negativo. Tá vendo que aqui eu tenho uma vogal? Tá? De tampa. Esse P é uma consoante, ó. Tampa. AM, AM. Aqui é o P, aqui é o S. Vogal, tá? Constitui uma sílaba. Aqui constitui uma sílaba. Legal? Bacana? Translienação. Nada mais é que a separação silábica entre nós. É palavra bonita, né, gente? Aí, vamos falar o que é isso? Divisão silábica é feita pela soletração, sem considerar outros elementos estruturais das palavras. Então, a gente tem aí, por exemplo, vamos separar as sílabas. Não se separam letras que representam ditongos e tritongos. Já aprendemos, gente. A sumidade, já aprendemos, né? Aurora, saudar, quão. Dígrafos, o CH, LH, NH, GU e QU, de filho, preguiça. Observaram? Vou até dar um tempinho para você pensar. Tem alguma dúvida? Número 3, encontros consonantais inseparáveis. Sim, a gente tem. Lembra dos perfeitos e imperfeitos? Reclamar, abrasar, gnomo, bíceps, pneumonia, mnemônico. Tá vendo? Ó, aqui, 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 aqui. Tranquilo?
Nem sempre esse grupo forma encontros consonantais perfeitos ou inseparáveis. Quando o L e o R são pronunciados separadamente, devem vir separados na divisão silábica. Como sublocar, você não fala sublocar. Sublunar, sublonar, sublonar. Sublingual, sublingual. Fica até estranho, né, falar. Sublegenda, sublegenda. Porém, no Volpe está escrito lá, lindo e maravilhoso. Sublinhar ou sublinhar. Os dois estão certos, tá? Sublevar, o sublevar. Sim, os dois estão certos. Bom, separam-se as letras que representam o hiato. Vou até bater palma, gente. Nós já aprendemos saúde, saída, rainha, víamos. Os dígrafos RR, SS, SC, S cedilha, XC de carro, piscina. Encontros consonantais separáveis, adjetivo, abdômen, enigma, fideuspatos, perpicaz, afta, adstringente. Tá? Aí você vai ver, né, os encontros separáveis. Cuidado, tá? Eu sei que eu vou colocar uma coisa aqui muito... Ah, professora, quem pensa assim? Tem gente que pensa, gente. Psicologia. Por quê? Porque o camarada falou assim, eu lembrei da minha titia lá na terceira série, hoje é terceiro ano. Psicologia, disse pra bater palma, vamos bater palma, gente. Não, gente, bater palma é só para, né, ficar feliz, né? Dar um bravo, um salva, bate palma, mas aqui, ó, nem pensar, não faça isso. Vamos apagar esse trem aqui, vamos colocar dessa forma. Psicologia, eu separo dessa forma. Legal? E, né, as vogais idênticas que eu falei. Vogais idênticas sempre vão se tornar um hiato. Coordenação. Caatinga. Friíssimo. Certinho? Ficamos aí para separar as sílabas. Você vem comigo, tá? Para o vídeo, coloca lá, separa todas essas palavras, porque agora eu vou separar. Então, para o vídeo, copie essas palavras, separe-as, que eu vou separá-las agora. Bora lá, tô esperando. Para o vídeo, agora, já. Pode? Beleza. Então, frequente é fácil. Viu também. Ciúme. Facílimo. Como que eu pronuncio essa palavra? Fortuito ou fortuito? Gratuito ou gratuito? Gente, se fosse gratuito, teria acento. Fortuito também. Então, deixa quieto. Coloca aí, fortuito. Legal? Aquático. Facinho. Vou nem pedir para pensar. Gratuito e não gratuito, pelo amor de Deus. Uruguaianense. Jesus amado. Como que a gente separa aí? Como é que você separou? Separou assim? Se você separou assim, certinho. Uruguai. Nem se. Legal? A gente tem vários encontros fonéticos aqui. Viajante, facinho, né? Viajante. Constituinte, constituinte. Guitarra, também facinho. Gaiola, gaiola. Despretensioso. Radiovídeo. Isso aqui é difícil, ainda não? Isso aqui é difícil. Mas, vamos lá, radio ouvinte. Poético,
Facinho. Quieto. É quieto ou quieto? Quieto. Propõe. Fácil também. Nogueira. Hortência. Vai ter uma oportunidade, quando eu estiver falando de acentuação, que a gente vai questionar a separação dessa palavra, tá? Os ditongos finais crescentes, tá? Alguns gramáticos falam que pode se tornar um hiato, tipo Hortência, Hortência. Quando a gente estiver, né? Se a semivogal e vogal no final da palavra, a gente pode colocar, separar dessa forma, tá? Logicamente, né? Aqui vai ser um ditongo crescente e aqui vai ser um hiato. Logicamente, a maioria mais funcional é isso daqui, ó, tá? Mais usual é ditongo crescente. É igual eu separar língua. Língua, certo? Vamos lá? Ditongo o quê? Semivogal, vogal. O U e o G não é dígrafo porque eu falo U. Então, eu tenho ditongo crescente. Opa! Então, pelo que eu falei, se todo ditongo crescente no final da palavra se constitui semivogal e vogal, eu posso separar língua igual isso daqui, certo? Certo, gente. Desculpa aí, mas é certo. Mas, vamos lá. Se você tá fazendo aquela cara feia, pois é. O usual é isso daqui, tá? Com menos frequência o U e o A separados, tá? Beleza? Tu e o tui, ui, u. A gente separa dessa forma. Legal, gente? Tranquilo? Bom, é isso aí. Espero que tenha aproveitado a oportunidade. Estude, é importante. E até um novo conteúdo, tá? Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.